Fala galera, belezinha? Vídeo de hoje sobre a partida das eliminatórias para a Copa de 2026 entre Equador e Brasil, que aconteceu lá em Guayaquil na noite dessa quinta-feira. E hoje o ritual vai ser um pouquinho diferente, já vou logo me adiantando. Curte, comenta aqui, se inscreve no canal, ativa os sininhos para poder chegar mais vídeos meus até você e a plataforma também poder entender que você está gostando desse conteúdo. Então vamos lá. A partida dessa quinta-feira, né, foi a estreia, né, do treinador Carlo Ancelotti, italiano, comandar a seleção brasileira após sair do Real Madrid, e a equipe da seleção buscando aí essa vitória, né, na estreia do treinador, para poder assumir a segunda posição das eliminatórias. Provavelmente nesse horário aqui que eu estou gravando o vídeo, a Argentina está ganhando o jogo. E a análise um pouco mais superficial sobre a partida foi que a seleção brasileira apresentou mais do mesmo. Então não teve muita novidade. Acredito que a novidade maior tenha sido o próprio Ancelotti, e ele também teve pouco tempo, né, de treino, teve mais conversa, um pouco de ajuste para poder entrar em campo, né, para a equipe entrar em campo. O treinador italiano tentou manter uma defesa mais sólida, né, que é um dos trabalhos dele também, tomar poucos gols. A equipe do Equador, comandada pelo treinador BKSS, que é um dos pupilos aí do Jorge Sampaoli, uma seleção muito física, que o meio de campo ali com o Caicedo, estrela do Chelsea, é uma equipe que aperta e pressiona a todo momento. Os jogadores são extremamente rápidos e ali em Guayaquil, né, não tem tanta altitude, mas a equipe do Equador consegue isso com todas as equipes que ela enfrenta, né, na eliminatória. Consegue pressionar bastante e empurrar o time para trás. E foi exatamente o que aconteceu. A equipe do Equador é muito, muito boa, muito competitiva, tem nomes que atuam em grandes times na Europa e foi importante para a seleção ter esse confronto, até para um nivelamento. O Carlo Ancelotti também entender aonde ele está chegando, aonde ele está pisando. Então, assim, acredito que a torcida da seleção brasileira, a imprensa, tanto nacional quanto internacional, ficou um pouco decepcionada, vamos dizer, pelo fato de que a partida foi 0-0, o Brasil não teve grandes chances, sofreu muitas finalizações e uma pressão bem grande do Equador, mas que é o início de trabalho, né? A gente vai precisar ter um pouco mais de tempo, vai precisar ter um pouco mais de paciência. Ele vai ter a próxima amostra na terça-feira contra o Paraguai, vai atuar aqui em solo brasileiro, na Arena Corinthians, mas de qualquer forma é um início de trabalho, mas que acaba trazendo um pouco mais dessa carga negativa dos trabalhos anteriores. Então, ele acabou de tabela levando essas críticas, mas que é um início de trabalho. Ele mal treinou a equipe, chegou, já veio para comandar a seleção. Então, até uma semana atrás, 2 semanas atrás, ele estava comandando o Real Madrid. Então, ter um pouquinho mais de paciência, acredito que é um tiro curto, é mais uma questão anímica aí de um treinador muito vitorioso, muito campeão, de que a torcida acredita nele também. Então, essa comoção, a chegada dele foi muito importante para o aspecto anímico do time em si, dos convocados dele e principalmente da torcida. Ele precisa trazer a torcida para perto de novo. Hoje o campinho vai ser um pouquinho mais diferente, né? Eu vou trazer um pouco das estatísticas para vocês. O Equador dominou amplamente o jogo, finalizou mais no gol, teve mais posse de bola, teve mais passes também, mais precisão, cometeu, verdade, mais faltas, mas é porque realmente é um time muito intenso. Então acaba ocorrendo realmente essa quantidade alta de faltas.
também as roubadas de bola foram maior, né, consequência da pressão que o time equatoriano exerceu sobre a seleção brasileira. A estreia da seleção foi um pouco decepcionante, né? Eu acho que estava muito mais no ideal do que a torcida, do que a imprensa estava planejando e estava pretendendo referente ao Carlo Ancelotti. Mas de qualquer forma ele chegou para organizar a casa, então pelo esquema dele já deu para saber que ele não queria sofrer gols, né? Já é um bom primeiro passo, estabelecer uma linha defensiva para o time poder ter assim por diante, né, prosseguir na expectativa, né, de conseguir desempenhar um futebol um pouco melhor. Então a equipe do Equador começou com o Vale no gol, né, Ordões, Pátio, Encape e Estupinhan, Angulo, Caicedo, Vite, Minda, Yeboah e o Franco. Só que se desenhava de uma forma muito diferente, né? O Estupinhan muito livre para poder subir, então fechava uma linha de três com Ordones, Pátio e Incap, que já joga assim também lá no Bayer Leverkusen. Então ficava um time muito agudo, Caicedo e Vite muito ali na proteção, né, distribuindo muito a bola, e Eboá, boa surpresa, um atleta que foi convocado recentemente, e demonstrou bastante qualidade. Um atleta muito habilidoso, vai muito para cima, a equipe inteira do Equador com muita força física. O Franco, né, do Atlético Mineiro, também conhecido aqui do público do Brasil. Caicedo, do Chelsea. Pátio também é atual campeão da Champions League. Então é um time que tem muita força física, né, e consegue desempenhar isso contra todos os adversários. Não é à toa que foi o segundo colocado das eliminatórias, né, atrás somente da Argentina, que a Argentina também passos largos, né, fez 34 pontos, ontem ganhou do Chile com o gol do Julián Álvares. Então, a Argentina, mesmo fazendo o feijãozinho com arroz ali, conseguiu desempenhar muito bem nas eliminatórias. A seleção brasileira veio 4-3-3, né? De praxe, usava muito no Real Madrid, o Carlo Ancelotti também variava bastante um 4-2-3-1. O Alisson no gol, o Wanderson na lateral direita, Marquinhos, Alexandro, que é o zagueiro, né? Alexandro Ribeiro do Lille e o Alexandro que joga no Flamengo. Bruno Guimarães, o Casemiro e o Gerson, Vinícius Júnior, Richarlison e Estevão. Estevão estreia como titular na seleção brasileira, foi muito bem também. E Vinícius Júnior, a gente não consegue nem explicar como isso acontece, mas ele não consegue desempenhar um futebol vistoso igual ele pratica no Real Madrid. O Richarlison também muito apagado. Para mim foi uma surpresa, né? A convocação dele foi muito mais pela questão de confiança do treinador. Casemiro também é a mesma coisa. Só que ao contrário do Richarlison, o Casemiro foi bem. Na minha visão, ele conseguiu proteger bem a cabeça da área e dando um pouco mais de segurança, que é o que o Carlo Ancelotti vinha buscando já nessa primeira partida dele. O Gerson e o Bruno Guimarães também não teve muita. Não apareceram muito, né? Então também somou o total da seleção um pouco mais apagado, né? A linha de defesa também sem muito o que reclamar, fizeram ali o seu feijão com arroz, protegeram bem. Um destaque, né, para a dupla Marquinhos e Alexandro, né, os dois zagueiros, foram muito bem, muito seguros. A estreia do Alexandro também me surpreendeu bastante pela segurança dele, mas a seleção brasileira pouco performou, não teve muito de diferencial para poder encher os olhos da torcida, né, da imprensa também, que estava batendo bastante na tecla. E agora é esperar os próximos jogos, né? O próximo jogo agora de terça-feira contra o Paraguai, aqui na Arena Corinthians. Vamos ver o que vai ter de diferente aí. Beleza? Abraço. Agradeço aí a vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.